Muito bom dia, gente, tudo bom? Hoje nós vamos começar a dar uma introdução aqui no nosso curso de Entendimento Mediúnico. Eu queria lembrar vocês que esse curso, ele é muito mais voltado para que a gente entenda as faculdades mediúnicas do que para de fato a gente já sair colocando em prática coisas. Antes da gente praticar, é necessário que a gente estude a teoria, né? Quem é do meio acadêmico vai saber isso muito bem, né? E hoje nós vamos entender o que é mediunidade. Mediunidade é você ter a capacidade de ser um ponto intermediário entre duas realidades. Por isso o nome, médium. Você está no meio entre duas realidades. Quais realidades? A realidade espiritual e a realidade material. Antes que vocês me perguntem por que você está com o charuto na mão. O charuto tem o poder, a fumaça do charuto tem o poder de descarrego. Por isso que eu ando sempre com o charuto muito próximo de mim, tá bom? Especialmente quando eu estou dando aula também, tá? Por que que o Exu, por que que o Caboclo, por que que o Ogum utiliza o charuto? Porque em outras vidas eles foram viciados? Não. Por que que eles bebem cachaça? Porque na última vida eles gostavam de beber? Não. Tudo que eles manipulam é manipulação energética. Tudo tem um motivo. Tudo tem um porquê. Tudo tem uma razão. Tá? Isso é muito importante a gente entender para que a gente não mistifique as entidades. Tá bom? Porque o que incorpora uma pessoa bêbada no bar não é a pombagira. É um espírito trevoso, é um quiumba que se passa por pombagira. Pombagira é um espírito da lei. Exus e pombagiras são espíritos tão poderosos na lei que eles têm autorização até para fazer magias negativas em alguns casos. Tá? No caso de virar a demanda, alguém mandou uma magia para você, eles têm em alguns casos, ele tem autorização de mandar a magia negativa de volta. Então, eles são espíritos de muita sabedoria, de muita luz, porque eles sabem até utilizar as trevas em favor da luz, certo? Então, Exus e Pombagiras, eles não vão incorporar em bêbados no bar. Quem incorpora Exu e Pombagira no bar, ou tá fingindo, ou tá fazendo animismo, ou tá incorporando espírito trevoso, tá? E aí, se for o seu caso, precisa urgentemente de terapia. Primeira coisa, terapia, porque esse espírito trevoso ele só consegue se aproximar de você através das suas emoções mais densas. Segunda coisa, desenvolvimento e entendimento mediúnico, que é o que a gente está fazendo agora. Então, pessoal, como é que a gente entende essa questão da mediunidade? Mediunidade é uma coisa que qualquer pessoa pode desenvolver. Qualquer pessoa. Algumas pessoas nascem com algumas faculdades mediúnicas, e nós vamos entender hoje quais são as faculdades mediúnicas, mais a flor da pele. Então, algumas pessoas, alguns espíritos já vêm experienciando a espiritualidade há um tempo, e quando eles encarnam, esses sentidos, essa sensibilidade já está mais à flor da pele. Outras pessoas, outros espíritos, não estão familiarizados com a espiritualidade. Então, é por isso que uma pessoa incorpora na primeira gira e a outra pessoa precisa fazer 1 ano de desenvolvimento mediúnico para conseguir incorporar. No caso, a gente está falando da mediunidade de incorporação, só que existem um monte de tipos de mediunidade. Entenderam? Então, algumas pessoas vêm com isso mais trabalhado, outras pessoas vêm com isso mais travado. Algumas pessoas vêm com isso mais travado, por quê? Porque fizeram mau uso
da espiritualidade em outras encarnações, fizeram mau uso da sua sensibilidade. Por exemplo, as pessoas que utilizam a sua mediunidade para drenar a energia de outras pessoas. A pessoa é tão medíocre, tem uma vida tão medíocre, que ela precisa sugar a energia vital de outras pessoas, que tem energia aí de sobra, né? Para elas poder se sentir viva, né? Então tem pessoas que fazem isso, e essas pessoas elas sofrem uma ação da lei maior, especialmente depois que desencarnam, né? E aí elas têm as suas faculdades mediúnicas bloqueadas para que em futuras encarnações não passem a cometer os mesmos erros. Existe alguns casos até de demência. A pessoa nasce com demência. No caso aí de pessoas que utilizaram seus conhecimentos intelectuais e mediúnicos para fazer maldades, pode acontecer, tá? É uma determinação da lei maior, não tem o que fazer. Então, se você está utilizando as suas faculdades mediúnicas, ou conhece alguém que utiliza faculdades mediúnicas para interferir no bem-estar do próximo, saiba que você colherá o que planta, né? Pode ser nessa vida, pode ser depois do desencarne e tudo mais. Gente, só que só existe uma forma de se conectar com a mediunidade? Não. Existem muitas formas de se conectar com a mediunidade. Existem vários tipos de mediunidade. Muito a gente superestima, a gente acha que é bacana, né, que é mais famosa, a mediunidade de incorporação. Por quê? Porque no imaginário coletivo, no imaginário mediúnico, a incorporação é superestimada, né? Então nós temos aí como um alvo de até ostentação, né? Normalmente o pessoal acha que é o máximo, né? Só que a mediunidade de incorporação ela é apenas um dos tipos de mediunidade que existe, né? E todo mundo pode desenvolver a incorporação? Sim, todo mundo. Ah, mas eu sou EQUED no candomblé. O candomblé trabalha com um tipo de mediunidade de aclopamento. Então, o guia, o orixá, no xirê, ele não vai incorporar no seu corpo. Por que ele não vai incorporar no seu corpo? Porque o orixá é uma deidade, ele não é um espírito humano que já passou por encarnações, não tem chakras. Então não tem como uma deidade incorporar em você, porque ele não tem o cabo USB ali, que são os chakras, para incorporar. Então, no candomblé, apenas quem tem a iniciação naquele orixá, naquela coroa, consegue fazer esse aclopamento, entendeu? Um espírito humano, ele incorpora, entendeu? Então, um preto velho é um espírito que já passou por uma encarnação, é um espírito humano, ele tem chakras, ele consegue incorporar num corpo. Uma deidade não consegue, entendeu? Então, quando vocês veem a pessoa lá incorporada com o orixá no xirê, o orixá não está dentro, junto ali, ele está em cima, acoplado, né? Por que ele consegue fazer isso, sendo uma deidade? Porque aquela pessoa passou por uma feitura específica naquela força daquele orixá. Então, aquela força consegue fazer isso com aquela pessoa, tá? Mas não é uma incorporação. Beleza? E aí, a pessoa que recebe o orixá no xirê, ela pode incorporar? Pode. Qualquer pessoa pode incorporar. Ah, mas eu sou feito, não sei o quê. Tudo bem. Você é feito Ogã no candomblé. Você chegando no terreiro de Umbanda, você pode incorporar. O orixá não vai te dar uma chicotada, Deus não vai te castigar, nada disso. Tá bom? Então, qualquer pessoa pode incorporar, independente de qualquer coisa. Tá bom? Qualquer pessoa pode desenvolver a mediunidade de incorporação. Quais religiões trabalham com mediunidade de incorporação? Quimbanda, Umbanda, Catimbó, Jurema Sagrada,
Candomblé de Angola, porque eles recebem catiço, que eles falam, né? Espiritismo, um monte de religiões trabalham com incorporação. Então, a incorporação, ela também não é propriedade privada da Umbanda, né? Ela tem aí diversas vertentes. Qualquer pessoa pode... A gente vê até as pessoas ali no culto evangélico se tremendo todas ali. Eles chamam lá o guia espiritual de Espírito Santo. De Espírito Santo. Só que também é uma manifestação mediúnica. É uma incorporação. Na igreja evangélica, sim. Por quê? Incorporação, mediunidade não é assim, se você é iniciado em tal coisa, você não pode incorporar. Mentira, tá? Você não pode incorporar dentro daquela casa, dentro daquela doutrina, mas você saindo daquela doutrina, quem é o dono do seu ori é você. E se você é feito no santo, quem é o dono do seu ori é você e seu santo. E isso acontece no candomblé por quê? Porque quando você faz uma feitura para uma deidade só, todos os elementos, comidas, ervas de banho, que são de orixás, de energias que não são consonantes, compatíveis. Ah, porque Nanã brigou com Ogum? Não. Porque o ar e a lama são elementos totalmente diferentes. Então, a pessoa iniciada no Ogum, ela não vai comer certos elementos daquela deidade. Por quê? Porque na lenda eles brigaram? Não, porque não se mistura. Água e óleo. Ah, mas isso é lenda urbana. Vou fazer no santo e vou comer só para ver. Não faça isso. Eu tenho um colega meu, que é filho de Exu, e ele é feito no candomblé em Exu. Ele não pode comer carne de porco. Por quê? Porque ele simplesmente não pode, porque falou e não pode. Não. Se ele comer, ele tem sangramento intestinal. Gente, espiritualidade não é brincadeira. Espiritualidade é coisa séria. Tá? Então, no candomblé, as pessoas trabalham com a feitura no santo. Você privatiza o seu ori só para aquela energia. Alguns casos que a pessoa não pode nem entrar no mar, por exemplo, porque o mar é de uma deidade. Se a pessoa é feita no santo de outra deidade que não se conversa bem com aquela energia, ela não pode. Porque ela vai ter problema no corpo se ela fizer isso. Você entendeu? Certo, gente? Vocês compreenderam como é que funciona? Então, a mediunidade de incorporação. A mediunidade de incorporação é um dos tipos. Temos também a mediunidade de psicometria. Essa é legal. Psicometria. Psico, igual psicólogo, metria. Essa mediunidade, muitas pessoas têm, poucas pessoas sabem que isso é mediunidade, né? E muitas pessoas utilizam desse sentido sem saber. O que é a psicometria? A capacidade de você sentir a energia das coisas. Então, quando você chega num lugar e você sente que a energia daquele lugar está pesada, como é que você sabe? É o cheiro? São as coisas? Às vezes você entra num lugar super chique. Só tem coisa cara, coisa... Só que aquele lugar é um lugar pesado. Às vezes você entra numa casa simples. Não tem nada de luxo. Só que você sente aquela paz. Por quê? O que determina isso? Como é que você consegue sentir isso? Tem um sentido aí oculto aí. Mediunidade de psicometria. A maioria das pessoas já vem com isso à flor da pele. Só que acha que é coisa da cabeça, nem sabe que isso é um tipo de mediunidade. Né? Então, a psicometria. Desenvolvendo a psicometria, começando a prestar atenção, né? E tentativa de acerto e erro, né? Sentir a energia de um lugar, cheguei no lugar, energia ruim. Pergunta, o que aconteceu aqui? A pessoa vai te falar. Se bater com o que você sentiu, você está no caminho certo. Continue desenvolvendo.
Tem pessoas que vêm com a psicometria tão apurada que quando elas pegam no objeto, além de sentir a energia do objeto, consegue saber a energia da pessoa que possuía, o rosto da pessoa, os hábitos da pessoa. Isso aí é uma psicometria muito bem desenvolvida. Qualquer pessoa pode desenvolver. Algumas pessoas que têm esse tipo de psicometria mais à flor da pele, inclusive, chegam a serem contratadas pela polícia, né? Porque aí tem lá a arma do crime. A pessoa pega lá e ela consegue descrever a fisionomia da pessoa que cometeu o crime. Então, muito louco, né? Aí vocês imaginem se a espiritualidade fosse mais levada a sério no nosso mundo, onde tecnologicamente a gente não estaria. Tecnologicamente de aparelho eletrônico? Não, tecnologicamente na mente do ser humano. Que a gente tá, quais proezas a gente não estaria realizando com o nosso poder, né? Certo, gente? Então a psicometria. Temos aí a mediunidade de premonição. Tive um sonho, depois o sonho aconteceu. Mediunidade de premonição. Tive uma visão, tive a impressão que ia acontecer alguma coisa, a coisa aconteceu. Mediunidade de premonição. Essa também muitas pessoas já vêm com isso e muitas pessoas também pedem para tirar. Porque a premonição ela pode vir para acontecimentos bons ou para ruins. Se você começa a ver que vai acontecer coisas ruins, você fica perturbado, especialmente se for uma criança e tudo mais, né? Então acaba pedindo, acaba levando aí, às vezes a criança pequena, os pais optam por levar a criança para tirar, né? Isso é correto? Eu não sou os pais da criança, não sou a criança para saber, e também não sou o pai de santo que faz o procedimento. Mas uma coisa eu posso dizer com certeza. A gente vem com o braço, porque a gente vai utilizar o braço. Se a gente não utiliza o braço atrofia, e aí aquilo passa mais a atrapalhar a sua vida do que ajudar. Quando, na verdade, o braço ele veio com você para te ajudar na sua vida. A mesma coisa com as faculdades mediúnicas. Veio com uma faculdade mediúnica, é porque algum motivo tem. Vai tirar por sua conta e risco. Ah, mas é difícil. Às vezes o cara tá fazendo magia negra há 50 encarnações, e aí já nasce com todas as faculdades mediúnicas abertas, né? Aí não quer ver os próprios seres trevosos que ele evocou nos seus rituais. Ah, mas é criança. Pô, nessa vida é criança. Né? Mas nas últimas 50 estava evocando seres trevosos. Então, assim, por mais que algumas situações pareçam injustas para a gente hoje no nosso mundo, né? Tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. Né? Tem um motivo para eu ter nascido num corpo trans. Tem um motivo para quem nasce num lugar ter nascido naquele lugar. Quem nasce outro ter nascido no outro. Ah, então um é mais superior. Não, nada a ver. Ninguém é superior que ninguém. Mas tudo tem um motivo, né? Normalmente pessoas que desperdiçaram seus bens materiais ou gastaram muito dinheiro com futilidade, na próxima encarnação, nasce na miséria. E vice-versa. Então não adianta olhar para o amiguinho e falar assim, nossa, mas fulano tem tal coisa, tem X coisa, fulano não sei o que, não sei o que. Você sabe o que o fulano já passou nas últimas encarnações para hoje ele estar assim? Não sabe. Então não julga, não aponte o dedo. É a primeira coisa que a gente vai precisar entender, gente. Nós fazemos parte de algo muito maior, tá? E tudo tem um motivo, tá? Então, as dificuldades que você está enfrentando hoje na sua vida, elas são aprendizados que o seu espírito precisa ter.
Muito provavelmente porque em outras encarnações você errou nesse sentido. Você utilizou essas questões para o seu benefício próprio, para passar por cima dos outros. Porque assim, não tem problema você utilizar as suas coisas para o seu benefício. O problema é quando você precisa se beneficiar em detrimento de outra pessoa. Por exemplo, como eu falo assim, a pessoa medíocre, que ela não. A vida dela é uma merda, então ela precisa sugar a energia de outras pessoas para poder se sentir viva, né? Então, como é que vai fazer? Tá certo? A pessoa ela veio com essa vida porque ela tem que aprender alguma coisa nessa vida, com essa vida que ela tem. Ah, mas é uma merda. É problema de quem? Do presidente, do governador, do estado? Não. É um problema da pessoa. As questões que estão acontecendo na vida de cada um, tudo tem um motivo. É a primeira coisa que a gente vai ter que entender para entender a espiritualidade, gente. Não adianta. Eu sei que pode ser revoltante no começo para algumas pessoas, tá? Mas é assim que funciona. Beleza? Vamos lá. Então, mediunidade de incorporação, mediunidade de psicometria, mediunidade de premonição. E nós temos também a mediunidade de profecia. Gente, profecia é diferente de premonição. Premonição, a pessoa fala porque vai acontecer. Profecia acontece porque a pessoa falou. Nossa, então eu quero desenvolver a profecia. Não tem como você desenvolver essa mediunidade, porque essa mediunidade ela só existe em espíritos muito elevados, por exemplo, Jesus Cristo, Nostradamus e outras pessoas mais. Tá bom? Então, se você tentar utilizar a sua mediunidade de profecia, você não vai estar sendo profeta. Você vai estar, no máximo, jogando uma praga. E contra a praga, pessoal, arruda, tá? Arruda contra a praga. Inclusive, eu vou pegar a minha. Dá licencinha, rapidão. Aí, ó. Pega a pessoa que suga a energia do outro. Aí, ó. Pessoa que joga praga no trabalho dos outros, faz assim, ó. Ei, um desse daqui não tem praga que pare em pé, minha família, tá? Então, com o tempo a gente também vai entrando nos conhecimentos mais práticos. Eu vou passar para vocês banhos que vocês podem fazer, pontos riscados que vocês podem firmar na casa de vocês para proteção e tudo mais, né? Só que tudo isso aos poucos, né? A gente está entendendo agora os tipos de mediunidade. A gente está entendendo por que cada um tem a vida que tem, né? Então, vamos com calma, vamos por partes, né? Mas é revoltante. É óbvio que é revoltante, né? Entender que eu sou trans, não porque Deus é injusto, mas porque Deus é tão justo que eu tive que aprender na marra, tive que aprender assim, entendeu? O errado é Deus, o errado é o mundo, o errado é o governo. Não, o errado fui eu, entendeu? Só que aí isso pode ser difícil no começo, tá? Mas eventualmente a gente vai ter que aceitar, tá? Porque aceitando dói menos, certo? Gente, mediunidade de profecia, como falamos, ela não pode ser desenvolvida. E a premonição? Pode, pode. Grande parte das pessoas já tem, tá? Ou não sabe, ou acaba descobrindo no susto. E normalmente descobre em eventos ruins, tá? Porque coisas boas que vêm na nossa cabeça, a gente costuma relevar. A gente acha, ah, não, tô sonhando demais. Quando vem uma sensação ruim, a gente dá mais atenção.
a gente dá atenção e depois repara se vai acontecer mesmo, né? E aí é nessa que a pessoa descobre que ela tem a premonição. Só que a premonição, ela pode ser para coisas boas, né? Não é, gente, mediunidade é uma ferramenta. Você vai utilizar essa ferramenta para quê? O remédio é uma ferramenta. O remédio na mão de uma enfermeira é uma ferramenta que serve para uma coisa. O remédio na mão de um adolescente na balada é uma ferramenta que serve para outra coisa. O remédio é bom ou ruim? Não. A mediunidade é boa ou ruim? Não. A premonição é boa ou ruim? Não. Depende do que, para que você vai utilizar ela. Então, eu tive uma premonição de uma coisa ruim. Eu vou paralisar no medo? Não. Se a mediunidade está te dando a dádiva de você ter uma premonição e saber que é uma premonição, é porque alguma coisa você pode fazer a respeito disso. É a mesma coisa o tarô. O tarô está te avisando, ó, tem um perigo aqui. E aí, o que você vai fazer? Ai, meu Deus, tem um perigo, nossa, e agora? Não. Você se protege contra o perigo. Você toma as suas atitudes. É para isso que serve o tarô. É para isso que serve a premonição. Não é para te assustar. É para que você movimente o seu popozão. Para que você faça alguma coisa com aquilo, com aquela informação que você está recebendo. Beleza? Mediunidade de vidência. Tá? Então, eu vou colocar aqui, só para não me perder, premonição, profecia, incorporação, psicometria, certo, vidência. Vidência, gente. Muitas pessoas confundem mediunidade de vidência com premonição. Mediunidade de vidência não é ver o futuro. Isso é mediunidade de premonição. Vidência é ver. Ver. Então, as pessoas que são videntes, não é a visão da Raven. A Raven do seriado, ela tem mediunidade de premonição. Vidência é quem consegue ver os guias espirituais, os espíritos. Essa é uma faculdade mediúnica mais rara e normalmente, na maioria esmagadora dos casos, a mediunidade de vidência é pedido para cortar logo quando a pessoa é criança. Porque a criança vê tudo, tanto ruim quanto bom, tá? Por que essa criança vê? Porque ela já está trabalhando a mediunidade dela há muitas encarnações, tá? É um espírito velho. É um espírito velho. E nós recebemos as determinações da lei maior de justiça divina de acordo com a nossa idade astral, não com a nossa idade terrena, tá? Então, aquela criança, ela tem uma idade já bem avançada, ela veio com aquele dom, por quê? Ou porque ela desenvolveu, ou porque ela vai fazer alguma coisa importante com isso no futuro. Só que se aí pede para tirar, você, é igual você falou assim, não, amputa esse braço aqui, porque ele me assusta. Beleza, então você vai ficar sem braço. Aí você vai ter certas dificuldades no futuro para desenvolver a sua mediunidade, porque você mesmo ou a sua família optou por amputar o seu braço, tá? Felizmente, dependendo de como a vidência é tirada, ela consegue ser retomada. Mas alguns procedimentos magísticos, especialmente com o passar do tempo, se tornam irreversíveis. Tá? Então, dependendo de como foi feito o trabalho para tirar a vidência da criança, isso é magia negra, tá? Então, você que leva o seu filhinho lá no terreiro para você tirar a mediunidade, isso é magia negra.
tá? Isso é magia negativa. Ah, mas é para ajudar. O camarada, ele veio com esse karma porque tem um motivo, tá? Eu sei que pode ser chocante, gente, no começo, mas para entender a espiritualidade, a magia, a gente precisa entender essas coisas, tá? Tá? Vamos lá, certo? Então, a mediunidade de vidência é a mediunidade de você ver os guias espirituais, tá? Mediunidade de clarividência. Clarividência. Mediunidade de clarividência. Essa é uma vidência que ela aparece em momentos específicos. Essa aí, clarividência, todo mundo tem. Tipo, viu um vulto, viu uma sombra, viu um negócio passando. Você não viu ali o guia materializa como se ele tivesse materializado na sua frente. Você viu um negócio que passou. Isso é a clarividência. Você vê em partes. Vê em partes. Essa aí a maioria esmagadora das pessoas tem. Psicometria e clarividência, nossa, já vem muito. Até espíritos que às vezes não. Por quê? Porque a clarividência é uma da forma de você desenvolver a vidência. Então, eu tenho clarividência, eu posso desenvolver vidência? Pode, pode. Demora. E a primeira coisa que você precisa fazer para desenvolver a vidência é perder o medo dos espíritos. Enquanto você sentir medo, eles não vão se mostrar por completo. Entendeu? Então, primeiro você perde o medo, para depois você querer desenvolver a vidência. Vai desenvolvendo as outras, vai desenvolvendo a psicometria, tudo mais, tá? Para cada sentido do corpo, sabe os 5 sentidos? Nós temos uma mediunidade. Então, nós temos a visão, nós temos a vidência e a clarividência. Nós temos a audição, nós temos a mediunidade auditiva. A mediunidade de ouvir sons. Ouvi uma gargalhada do nada. Ouvi alguém me chamando, fui lá ver, não era ninguém. Mediunidade auditiva. Você está ouvindo vozes do além. E aí, essa mediunidade auditiva, ela pode ser literal, de você ouvir o barulho mesmo, ou pode ser através da telepatia, tá? Então, nós temos o sentido da visão, a evidência, a clarividência, a audição auditiva, olfativa. Senti um cheiro de charuto do nada. Tô aqui assistindo a aula do Mikael. Tô aqui assistindo a aula do Mikael na minha casa e eu tô sentindo o cheiro do charuto dele. Como é que isso acontece? Magia que o Mikael fez? Não. Mediunidade sua. Mediunidade sua. Mediunidade olfativa que você tem. Você consegue sentir cheiros olfativa. Consegue sentir cheiros de outras dimensões, de outros contextos. Tá? Mediunidade olfativa. Temos também a mediunidade de psicografia. Psicografia. O que é a psicografia? É você escrever. Você consegue escrever mensagens do além.
Para psicografar, você já tem que ter desenvolvido algumas mediunidades, né? E existem dois tipos de psicografia. A psicografia, que o espírito fala as mensagens, você capta, ou através da mediunidade auditiva, ou através da telepatia, e aí você escreve, só que aí a letra vai ser a sua letra, normal. Ou a psicografia, que tem um pezinho na incorporação. Aí a letra vai ser do espírito. Aí quem está escrevendo é o espírito. Então não é o espírito que está passando para o médium está escrevendo, o espírito está falando. Não. O espírito que está escrevendo. Tá? Mas aí você vai ver a letra é da pessoa. Você entendeu? Você entendeu? Beleza. Psicografia, psicometria, pictografia. Pictografia. Desenhar. Desenhar guias espirituais. Nossa, me bateu uma intuição de desenhar uma caveira. Me deu vontade de desenhar um negócio estranho. Desenhar aqui o ponto riscado. Quando o guia incorpora e faz o ponto riscado. É uma pictografia. Só que uma coisa é a pictografia, que o médium visualiza a imagem, o guia manda a imagem para o médium visualiza e ele desenha. Outra coisa é o caboclo incorporado riscar um ponto. Tá? São coisas diferentes. Então, todas essas mediunidades, elas podem ser trabalhadas com a mediunidade de incorporação. Tá? Que mais? Mediunidade de psicografia, pictografia, auditiva, vidência, olfativa, incorporação, profecia, premonição, psicometria, telepatia. Nós temos os nossos pensamentos. Pensamentos são ondas eletromagnéticas. E ondas eletromagnéticas, impulsos elétricos geram um campo elétrico, um campo eletromagnético. Campos eletromagnéticos interagem entre o outro. Então já aconteceu de você pensar numa pessoa, a pessoa ligar para você? Telepatia. Ah, mas foi sem querer. Mas é involuntário. Por que é involuntário? Porque a gente não aprende a desenvolver telepatia. Entendeu? Tá? E aí tem pessoas que utilizam isso para manipular, né, os outros. Tipo, sei me comunicar através da telepatia com meus guias espirituais. Tem gente que aprende isso para ficar falando na cabeça do amiguinho, falando besteira na cabeça do amiguinho. Ataque mental, né? Então, gente, eu fico imaginando tanta inteligência utilizada para algo útil. Eu não entendo, mas é problema de cada um também, né? Certo, família? Vocês entenderam? Tá? Então, essa é a primeira aula, tá? Assistam com calma. Dúvidas lá no grupo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do teu irmão de santo, tá? Ai, Micael, você é pai de santo? Não. O santo é que é meu pai. Eu não sou pai de nenhum santo. Eu sou um ser humano. O santo é uma deidade. Eu não sou pai de santo. O santo que é meu pai. Vocês são meus filhos de santo? Não. Vocês são meus filhos. Minhas filhas. Né? Agora, filho do santo, todo mundo é. Eu sou filho de santo, você é filho, todo mundo é filho de santo aqui. Né? E outra, aqui não é um terreiro de Umbanda, né? Nós estamos vivendo aí o universalismo. Aqui
A gente não tem uma doutrina, tá bom? Então é isso, pessoal. Aproveitem e até a próxima. Tchau!